César Luiz Merlo, um dos maiores apuradores do futebol sul-americano, trouxe a informação que Atlético já tem um acerto com Juan Camilo Portixa, pelo menos já tem um acerto com Tajeres. Agora só falta fechar as condições de contrato com o jogador. No final das contas, uma negociação que o Atlético mantém o otimismo. A versão do Atlético eu tenho. O Atlético sempre teve uma expectativa maior de fechar com o Portilla do que com o Cubas. E não que gosta mais do Cubas ou gosta mais do Portilla, mas a negociação sempre esteve mais favorável na casa do Camilo Portilla do que do Andrés Cubas. Só que no final das contas, quando a gente vê um jogador se aproximando de maneira definitiva, a gente começa a refletir. O que realmente influencia a chegada de Juan Camilo Portilla? No final das contas, óbvio, vai trazer um pouquinho mais de pegada, mais qualidade no passe, mas vai muito além disso. O Atlético tá fazendo tanta questão de um jogador que, no final das contas, estava no campeonato argentino, que a gente sabe que também não vive seu auge. Será que esse jogador chega realmente para mudar o patamar do Furacão? A gente já tem a análise do canal, onde a gente analisou vários lances do Portilla. O Juan Camilo Portilla, primeiro falando um pouquinho sobre as características dele, é um volante de muita capacidade de duelos individuais, acho que até pela conjuntura física que ele tem de ser um jogador alto, de ser um jogador forte, isso facilita muito na hora dele e colocar nessa disputa com os atacantes, com os meias dos times adversários, mas no final das contas é um jogador que me chamou muita atenção na capacidade de posicionamento e eu acho que isso fica muito claro nos números de interceptações do Camilo Portillo. Um jogador que consegue se colocar muito entre a bola e o jogador que vai receber o passe, e nisso acaba tendo um alto índice de roubadas de bola. Um jogador que tem essa boa qualidade no passe longo, esse passe em profundidade nas costas da defesa adversária, é uma característica que chama bastante atenção do Juan Camilo Portilla também. Então, ajudando a descrever um pouco o jogador, a gente vai falar como ele impacta nesse Clube Atlético Paranaense. E seria muito leviano de eu falar, ai, ele vai ajudar a gente a ser um time mais combativo, passe melhor. Porque eu acho que o Atlético ele busca um volante pra gente falar um pouquinho mais sobre os movimentos. Eu acho que o cenário que o Atlético sofre mais, principalmente defensivamente. Ah, Thiago, como assim os movimentos do jogo? Separa o jogo em quatro. Organização defensiva, organização ofensiva, transição ofensiva e transição defensiva. Para o Atlético, o mais importante é a transição defensiva e a transição ofensiva. Porque é mais fácil você fazer um jogo equilibrado quando seu time estiver organizado, estiver estruturado. Mas na hora dos movimentos que o pega. E eu acho que é na hora dos movimentos que o Juan Camilo Portilha vai fazer a grande diferença. Na transição defensiva, um jogador que tem muito esse ímpeto físico para controlar as transições. Ou seja, o time adversário está contra-atacando. O Juan Camilo Portilha se bota na disputa, recupera essa bola para, primeiro, não permitir que o adversário pegue o Atlético desprotegido, e segundo, para tentar recuperar essa bola e atacar de novo, a famosa pressão pós-perda. Muita gente fala que o Atlético melhorou pela chegada dos jogadores como o Teran, Benavides na defesa, mas o Atlético melhorou muito quando a pressão pós-perda lá em cima começou a ser mais efetiva. Então acho que nesse sentido o Portillo vai ajudar muito em tentar controlar mais as transições e não permitir que a gente seja atacado em contra-ataque, que foi o que o Atlético mais sofreu na temporada passada. E quando eu falo sobre a transição ofensiva, aí, tanto nessa questão da recuperação pós-perda, porque você já bota o Atlético atacando novamente, mas pensando em tirar o time de pressão com qualidade. O Juan Camilo Portilla é um jogador que se coloca bem à frente da defesa para participar desse processo de saída de bola, seja uma saída aí mais estruturada, tentando o passe longo, seja uma saída mais rápida, tentando o passe de ruptura, para pegar o campo aberto com os nossos atacantes pegando a defesa do adversário um pouco mais desprotegida. Então acho que no final das contas é a partir dos movimentos do jogo que a gente vai ver a diferença do Portilla, a diferença do Cubas e essa volância do Atlético sendo mais efetiva. Então vamos conversar um pouquinho de como ele entraria na equipe. A gente tem nos jogos finais, pelo menos os mais importantes, Patrick
e o Bruno Zapelli na base da jogada, até porque a gente precisava que o Zapelli fizesse parte dessa origem da jogada para distribuir o jogo, para fazer com que o jogo andasse, algo que a gente sabe que o Zapelli consegue trazer muita qualidade nesse sentido. Então, para mim, o que que vai acontecer? Vai ter um Zapelli um pouquinho diferente. A tendência para mim é ter um Zapelli um pouquinho mais alto. A tendência é ter uma dupla de volante. O Patrick não fica, a gente pode botar até o Portinho aqui no lugar do Patrick. E aí a gente tem que ver se vai ser o Filipinho esse companheiro. Para mim não seria, tá? Para mim eu pensaria ou no Cubas ou no João Cruz, um jogador de mais técnica, de mais passe, pensando em manter a estrutura. Então o que que eu faria? Até pela qualidade de passe. Botaria o Felipe no primeiro passe? Não. Botaria o Portija no primeiro passe e entraria o Zapelli. Porque o Filipinho no primeiro homem, ele acaba atrapalhando muito essa dinâmica de saída rápida, porque ele não tem a qualidade desse passe de ruptura. O Filipinho ficaria muito mais numa função de infiltrar e de tentar pressionar alto do que exatamente um cara para qualificar a saída de bola e tal. Ah, Thiago, mas não é o mesmo posicionamento do time do Barbieri? É, mas não é o mesmo comportamento. Então, ele pode estar aqui e ter mecanismos diferentes. Eu acho que é isso que vai acontecer. Vai participar muito pouco do jogo com bola, que ficaria naturalmente mais com o Zapelli e mais com o Portija. Você teria o Filipinho mais para pressionar e recuperar essa bola, fazer essa bola chegar mais quebrada possível nessa zona onde você teria Arthur, Teran, Benavides. E, óbvio, no momento mais defensivo você teria Filipinho e Portija lado a lado, até para dar um desconto maior defensivo para o Zapelli, para essa bola chegar com mais qualidade no Zapelli. Eu acho que a chegada do Portija pode até fazer o Bruno Zapelli voltar a ser um meia. Sei que o torcedor do Atlético pegou um certo bode do Bruno Zapelli como meia, mas no final das contas eu acho que quando você tem esse volante com boa capacidade de quebrar linhas para fazer essa bola chegar no Zapelli, ele naturalmente vai ser participativo. O Bruno Zapelli não era pouco participativo com comissão. O Bruno Zapelli era pouco participativo porque Eric, Gabriel, Filipinho e tantos outros não conseguiam fazer essa bola chegar na entrelinhas com qualidade. Se você pegar na temporada passada, os melhores momentos foi quando você tinha Zapelli e Fernandinho, ou João Cruz e Zapelli, que essa bola chegava nessa entrelinha da melhor maneira possível. Mas não tô falando que vai ser o posicionamento do Zapelli. Ainda vejo o Zapelli pegando o jogo de frente. Então eu imagino muito essa trinca com Portilha, com Zapelli, e aí o Filipinho ou Cubas. Entre Filipinho e Cubas, eu entendo que o Cubas seja melhor. Entre Filipinho e Cubas, eu ficaria com o Filipinho pensando no investimento, seja nessa zaga pelo lado direito, pra gente ter o Benavides alto e um zagueiro de mais peso aqui. Seria interessante. Um próprio ala direito de mais nível do que o Mendonça, deixando o Mendonça ser uma alternativa no banco. Acho que o Atlético pode destinar melhor esse investimento alto que se exige pelo Andrés. Beleza? Mas no final das contas é isso. Como o Portilha pode ajudar? Tendo esse toque de qualidade com competitividade e principalmente controlando tanto transição ofensiva quanto transição defensiva. Valeu, meu povo. Tamo junto, é nóis.